Às vezes, a vida coloca frente a frente duas almas que jamais se cruzariam, não fosse por uma reviravolta do destino. Ele, Min-ho Park, um milionário coreano, dono de investimentos espalhados pelo mundo, vivendo num apartamento de cobertura onde cada detalhe exala luxo e silêncio. Ela, Helena Martins, uma faxineira brasileira, marcada pelo peso dos anos, pelas contas atrasadas e pelas memórias de um amor que não resistiu às tempestades. Numa tarde aparentemente comum, um contrato de trabalho e uma aposta improvável se entrelaçam. Min-ho, acostumado a controlar tudo com frieza matemática, subestima a coragem e a dignidade daquela mulher. Mas, quando perde a aposta para ela e vê a atitude inesperada que Helena toma, algo dentro dele começa a ruir. O que seria apenas mais uma curiosidade no seu cotidiano se transforma numa fissura profunda, abrindo espaço para lembranças, arrependimentos e uma conexão que desafia as barreiras de língua, cultura e classe social. Entre diálogos carregados de silêncio e olhares que dizem mais do que qualquer palavra, esta é uma história sobre como o amor, mesmo escondido nos cantos mais improváveis, pode florescer. E sobre como a grandeza de uma pessoa nunca está no tamanho da sua conta bancária, mas no tamanho do seu coração. Se prepare, porque cada detalhe dessa história vai mexer com você. O dia Então já deixa amanhecia seu like, preguiçoso se inscreve sobre a no cidade. canal e O comenta sol, aqui de onde você tímido está assistindo atrás de essa um história. véu de nuvens, parecia hesitar em iluminar por completo as ruas de São Paulo. O vento, carregando o cheiro metálico da madrugada, soprava pelas esquinas, atravessando as grades enferrujadas das janelas e se infiltrando por frestas de portas mal vedadas. Na zona leste, Helena Martins já estava de pé. Os pés descalços encontravam o piso frio da cozinha, e a chaleira chiava num canto, anunciando o café coado que ela beberia sozinha, como fazia há anos. Os olhos cansados, marcados por rugas que mais pareciam linhas escritas pela vida, olhavam para a xícara como quem observa um velho amigo. Helena tinha 39 anos, e uma resistência que impressionaria qualquer atleta, embora a sua maratona fosse silenciosa. Acordar cedo, pegar 2 ônibus, atravessar a cidade e chegar aos apartamentos luxuosos onde trabalhava como faxineira. Carregava nas mãos calos e pequenas cicatrizes, mas no coração, cicatrizes maiores, invisíveis. A casa era simples, paredes descascadas, móveis herdados de parentes, fotos antigas num porta-retrato que insistia em mostrar um passado que não voltaria. O rosto do ex-marido estava em uma dessas fotos, num canto da estante, mas Helena já não sabia se o guardava por saudade ou por costume. Enquanto ela calçava os tênis já gastos, sua vizinha, Dona Alzira, apareceu à porta, segurando uma sacola. "Helena, leva umas bananas para comer no caminho. Tão maduras. É melhor aproveitar antes que estraguem." "Obrigada, Dona Alzira." Helena sorriu de leve. Aquele sorriso rápido de quem não quer se alongar no assunto, mas ainda assim é grata. Era assim. Um bairro onde a pobreza unia as pessoas de uma forma quase sagrada, compartilhando comida, histórias e pequenos gestos de cuidado. No outro extremo da cidade, bem acima da linha onde os prédios parecem tocar o céu, Min-ho Park se espreguiçava no silêncio absoluto de sua cobertura. O apartamento era tão amplo que a própria voz parecia se perder no eco. As paredes, de um branco imaculado, refletiam a luz da manhã que entrava pela varanda envidraçada. Ele tinha 42 anos e um rosto onde o tempo ainda não ousara deixar marcas profundas, mas onde o olhar carregava uma solidão que nenhum creme caro poderia disfarçar. Naquela manhã, enquanto bebia seu café preparado por uma cafeteira importada que custava mais que muitos salários mínimos, ele observava a cidade de cima. As ruas, lá embaixo, já movimentadas, pareciam um mundo distante, quase outro planeta. O telefone tocou, e sua secretária, Paula, anunciou: "Senhor Park,
A nova funcionária para a limpeza chegará às 9. Ela substituirá a que pediu demissão na semana passada. Ele respondeu apenas com breve, como se nem fizesse questão de saber quem viria. Para ele, empregados eram peças que se encaixavam e se trocavam quando necessário. Helena chegou ao prédio alguns minutos antes do horário. A portaria era mais parecida com o saguão de um hotel 5 estrelas. Mármore polido, plantas ornamentais, um perfume suave que parecia vir das paredes. O porteiro, Sérgio, a cumprimentou com um sorriso simpático. Primeiro dia, dona Helena? Primeiro dia aqui. Ela ajeitou a bolsa no ombro, sentindo um frio na barriga que não admitiria a ninguém. O elevador subiu em silêncio e Helena viu os números avançarem até o último andar. Ao chegar, a porta se abriu para um corredor largo e silencioso. Ela tocou a campainha e foi recebida por Paula, a secretária. Bom dia, Helena. O Sr. Park está na sala de estar. Vou te mostrar as dependências. Helena entrou e, por um instante, sentiu que estava num cenário de novela. Tapetes persas, móveis minimalistas, quadros modernos e, num canto, uma parede inteira de vidro revelando a cidade. Min-ho estava sentado, folheando alguns papéis e mal levantou os olhos para cumprimentá-la. Apenas um aceno rápido. Helena, porém, reparou em algo. Naquele homem tão impecavelmente vestido e sério, havia uma rigidez no olhar como quem construiu muralhas internas e não pretendia derrubá-las. Enquanto Paula mostrava cada cômodo, Helena ia memorizando mentalmente os detalhes. Ela tinha um método próprio de trabalho. Limpava com atenção, mas também observava. Cada casa dizia muito sobre quem vivia nela. E naquela cobertura, apesar do luxo, havia algo vazio. Era como se o ar fosse limpo demais, como se faltasse vida. Na cozinha, enquanto organizava os produtos de limpeza, Helena ouviu a voz grave de Min-ho vinda da sala. Paula, aposto com você que essa nova funcionária não aguenta um mês. Helena, mesmo sem querer, escutou. Não entendeu se era brincadeira ou provocação, mas algo dentro dela ardeu. Ela conhecia bem aquele tipo de julgamento apressado. Gente que achava que pobreza e fraqueza eram a mesma coisa. E foi nesse momento, sem que ninguém percebesse, que a história começou a se mover. Porque, no íntimo, Helena decidiu que dessa vez não seria mais uma funcionária que passaria desapercebida. O milionário coreano não sabia, mas acabava de fazer uma aposta que mudaria a vida dos dois. Helena chegava pontualmente às 9 e o elevador, com suas paredes espelhadas e cheiro de madeira polida, se tornava um corredor de pensamentos silenciosos. Ali, entre o térreo e o último andar, ela revivia lembranças, repassava preocupações, imaginava diálogos que nunca diria em voz alta. No apartamento, Min-ho continuava a sua rotina quase mecânica. Ele falava pouco com Helena, mas observava mais do que admitia. Reparava no jeito quase coreografado com que ela organizava as coisas. Primeiro o canto mais afastado, depois os detalhes, como se desse tempo ao espaço para se acostumar com a limpeza. No quarto dia de trabalho, o acaso fez com que Helena e Min-ho se encontrassem na cozinha. Ele estava preparando um chá verde e ela organizava os armários. "Você sempre trabalha nesse ritmo?" perguntou, com aquele sotaque que suavizava algumas palavras e endurecia outras. "É o meu jeito." Helena respondeu sem virar o rosto, continuando a alinhar os copos na prateleira. Vai cansar." A frase veio seca, quase um veredito, mas Helena sorriu de leve. "Cansar é luxo de quem pode parar." Aquela resposta o fez erguer os olhos, curioso. Não estava acostumado a réplicas vindas de funcionários, e menos ainda de uma faxineira que acabara de entrar no apartamento. Paula, que havia entrado na cozinha, soltou um riso discreto. "Sr. Park, cuidado, acho que a Helena é diferente das outras." Foi então que ele disse, meio sério, meio provocador: "Quer apostar?" "Apostar o quê?" Paula perguntou, interessada.
que ela não aguenta trabalhar aqui por mais de um mês. Não pela carga, mas por... Ele fez uma pausa. Convívio. Paula arqueou as sobrancelhas. E se ela aguentar? Min-ho sorriu, aquele sorriso contido de quem raramente se permite quebrar a máscara. Se ela aguentar, eu mesmo pago o dobro do salário desse mês. Helena ouviu. E dessa vez não foi só uma pontada de orgulho ferido. Foi como se alguém tivesse cutucado uma ferida antiga. Ela sabia o que era ser subestimada. Tinha vivido isso desde a adolescência. Virou-se para ele, encarando-o de frente. Eu topo essa aposta, Sr. Park, mas, se eu ganhar, não quero o dobro do salário. Quero outra coisa. Ele olhou com curiosidade. O quê? Ainda não sei. Mas quando souber, avisa. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Paula riu de nervoso. Vocês dois são malucos. Mas Helena não estava brincando. Nos dias seguintes, o clima no apartamento mudou. Helena continuava seu trabalho com a mesma disciplina, mas havia uma energia diferente em seus gestos. Era como se cada superfície polida, cada tapete aspirado, fosse também um recado silencioso para aquele homem que duvidava dela. Enquanto isso, a vida fora da cobertura também se desenrolava. No bairro onde morava sua amiga de infância, Rosa, uma costureira que trabalhava em casa, confidenciava que o filho adolescente estava se envolvendo com pessoas perigosas. Helena ouvia com atenção, oferecendo conselhos e, por vezes, parte do pouco dinheiro que tinha para ajudar. Você devia pensar mais em você, Helena, Rosa dizia, quase com raiva. Pensar só na gente deixa a alma vazia, Rosa. Helena respondia, ajeitando a bolsa no ombro. No prédio de Min-ho, Sérgio, o porteiro, também se tornara um aliado inesperado. Sempre com um comentário espirituoso, oferecia pequenas informações sobre o mundo dos moradores, quem viajava, quem brigava, quem vivia de aparências. Helena ouvia, mas nunca julgava. Já aprendera que atrás de cada fachada havia dores escondidas. Numa noite de sexta-feira, Min-ho voltou mais cedo do que o habitual. Encontrou Helena ainda limpando a sala, ajoelhada no tapete. Você não tem família para voltar? Perguntou sem perceber o peso da pergunta. Helena levantou-se devagar, apoiando-se no joelho. Família é uma palavra que a vida já me cobrou caro demais. Ele ficou em silêncio, sem saber como responder. E foi nesse instante que Min-ho começou a perceber algo que não estava na aposta. Helena não era apenas uma funcionária tentando manter um emprego. Ela era uma mulher inteira, com histórias que ele não conhecia e talvez quisesse conhecer. O relógio da cobertura marcava o tempo de forma quase imperceptível, mas dentro deles, a contagem já havia começado. O dia começou com um céu pesado, carregado de nuvens escuras que pareciam querer derramar o mundo inteiro sobre São Paulo. O ar estava abafado e até os elevadores do prédio pareciam mais lentos, como se o clima tivesse afetado suas engrenagens invisíveis. Helena subiu ao último andar com a mesma calma habitual, mas por dentro carregava um incômodo. A noite anterior tinha sido difícil. Um vazamento no banheiro de casa havia molhado parte do quarto e ela passara horas secando o chão com toalhas velhas, enquanto a filha de Rosa dormia no sofá da sua casa. A menina havia se refugiado lá após uma discussão com a mãe. Ao chegar, foi recebida pelo silêncio costumeiro da cobertura, mas logo percebeu que Min-ho estava de mau humor. Ele andava de um lado para o outro na sala, falando em coreano ao telefone, a voz grave e dura, as mãos gesticulando com impaciência. Cancelar não é opção, disse agora em inglês. Se não entregarem no prazo, eu aciono o jurídico. Helena, sem querer, deixou cair um pano úmido sobre o chão de mármore. O barulho fez Min-ho interromper a ligação e olhar para ela com um misto de irritação e cansaço. Pode tomar mais cuidado, disse num tom mais ríspido do que o necessário. Helena baixou-se para pegar o pano, mas não respondeu. Sabia que, às vezes, o silêncio era a melhor arma contra palavras injustas.
Eu não entendo como alguém pode trabalhar tão distraído. Ele continuou como se não quisesse encerrar o assunto. Ela ergueu o rosto e seu olhar estava firme, quase cortante. E eu não entendo como alguém pode falar com quem limpa sua casa como se fosse um móvel. A frase caiu entre eles como um trovão antes da chuva. Por um momento não houve som algum, a não ser o tic-tac distante de um relógio na cozinha. Paula entrou na sala nesse instante trazendo alguns documentos. Sentiu o clima pesado e hesitou. Sr. Park, aqui estão os relatórios. Ele pegou os papéis sem tirar os olhos de Helena. Paula, deixe-nos a sós. Quando ficaram apenas os dois, Min-ho respirou fundo, como se quisesse conter algo que estava prestes a explodir. Você fala demais para alguém que está no meu apartamento há menos de 2 semanas. Eu falo o necessário, Helena respondeu, a voz baixa, mas firme. E o necessário, às vezes, incomoda. Ele a encarou como quem observa um quebra-cabeça incompleto. Você acha que me conhece? Não, mas já conheci muitos homens que achavam que dinheiro compra silêncio. A chuva começou a cair lá fora, grossa, tamborilando nos vidros da varanda. Por alguns segundos, os dois ficaram apenas ouvindo o som da tempestade, como se ela estivesse dizendo coisas que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. No fim da tarde, Helena foi até a área de serviço pegar mais produtos de limpeza e encontrou Paula, que falava baixo ao celular. Sim, ele anda estranho, mais irritado que o normal, dizia a secretária até perceber a presença de Helena. Te ligo depois. Paula sorriu meio sem jeito. O Sr. Park é complicado. Todo mundo é, Helena respondeu. Só que uns escondem melhor. Paula riu. Você ainda vai dar trabalho para ele. Ao sair do prédio naquela noite, Helena passou na portaria para pegar uma encomenda. Sérgio, o porteiro, aproveitou para puxar conversa. Tá sabendo que o coreano perdeu uma grana feia numa negociação? Não sabia, ela respondeu, guardando a caixa na bolsa. Pois é, e gente como ele, quando perde dinheiro, perde também a paciência. Helena caminhou até o ponto de ônibus e sentiu a chuva fininha começar a molhar os cabelos. No fundo, sabia que havia tocado em algo dentro de Min-ho naquela manhã, algo que ele preferia manter escondido. E, estranhamente, isso não a assustava, porque por trás da aposta começava a surgir outra disputa, a entre o orgulho dele e o silêncio dela. A manhã de sábado começou mais silenciosa do que o habitual. O céu estava limpo, mas o vento frio cortava as ruas, levantando folhas secas e trazendo o cheiro distante de pão fresco das padarias. Helena chegou ao prédio cedo, como sempre, mas notou que a portaria estava mais movimentada. Moradores entrando e saindo com sacolas, porteiros trocando turnos, um clima de fim de semana que contrastava com a rotina de dias úteis. Hoje é dia de reunião do condomínio, Sérgio comentou, entregando o crachá de visitante. O coreano não vai, claro, ele nunca vai. Helena sorriu de leve, sem responder, e seguiu para o elevador. No último andar, ao entrar no apartamento, percebeu que Min-ho não estava na sala. Havia uma caneca de chá ainda pela metade sobre a mesa, e alguns papéis espalhados, o que indicava que ele saíra apressado. Paula também não estava, provavelmente cuidando de algum assunto no escritório. Helena decidiu começar pela ala mais afastada da cobertura, o corredor dos quartos. Já conhecia o dela, o de hóspedes e o principal, que ele raramente permitia que ela arrumasse. Mas, naquela manhã, encontrou a porta entreaberta. Hesitou por alguns segundos. A ética dizia para não entrar, mas o instinto, aquela voz que mistura curiosidade e intuição, a fez empurrar levemente a porta. O quarto de Min-ho não era como ela imaginava. Não havia luxo excessivo, nem ostentação. Pelo contrário, era simples, quase minimalista, com poucos móveis, cortinas pesadas e uma estante com livros e caixas organizadas. O que chamava a atenção, porém, estava sobre a cômoda. Um porta-retrato coberto por um pano de seda azul. Helena não sabia explicar porquê, mas suas mãos tocaram o tecido e o levantaram com cuidado. A foto mostrava Min-ho muito mais jovem, sorrindo ao lado de uma mulher coreana de cabelos longos e olhos delicados. Havia uma criança pequena entre eles, um menino que não devia ter mais que 4 anos. O sorriso no rosto de Min-ho era diferente, aberto, vivo, como ela nunca tinha visto.
Antes que pudesse refletir mais, ouviu passos no corredor. Virou-se e viu Min-ho parado à porta, observando-a com um olhar que não era de raiva, mas de algo mais denso. "Não era para você estar aqui", disse ele, voz baixa, quase um sussurro. Desculpe, a porta estava aberta." Ele entrou devagar, passou por ela e pegou o porta-retrato, segurando-o como quem segura algo frágil demais para o mundo. "Meu filho", disse ele, sem que ela perguntasse. "E minha esposa?" O silêncio se espalhou pelo quarto, pesado como um cobertor em noite de calor. Helena não sabia o que dizer, mas sentiu que qualquer palavra banal estragaria aquele momento. Ele começou, mas a frase se perdeu no ar. "Não estão mais aqui." Helena apenas assentiu, sem pressionar por detalhes. Havia aprendido que certas dores só podem ser contadas quando encontram um ouvinte preparado para ouvi-las. "Não conte isso a ninguém", pediu ele, finalmente, com um olhar fixo no retrato. "Não tenho motivo para contar, mas se um dia quiser falar, eu escuto." Min-ho fechou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse desarmado algo dentro dele. E pela primeira vez, desde que Helena começara a trabalhar ali, ele pareceu menos imponente, menos inacessível. Naquele dia, Helena saiu do apartamento com a cabeça cheia. Não era só a aposta que ligava os dois agora. Havia um segredo, uma história mal contada que começava a criar raízes no silêncio entre eles. E sem perceber, Min-ho também passou a observá-la de outra forma. Já não via apenas a faxineira que poderia ou não resistir a um mês de trabalho. Via alguém que havia visto uma parte dele que ninguém mais via, e que ainda assim não o julgara. Os dias seguintes correram com a cadência de um rio lento. Havia, no ar da cobertura, algo diferente desde a manhã em que Helena viu o retrato. Min-ho parecia falar menos, e quando falava, suas palavras vinham carregadas de pausas. Não eram pausas de indecisão, mas de quem mede o peso de cada sílaba para não derramar mais do que gostaria. Helena, por sua vez, respeitava aquele espaço. Não mencionava a foto, mas, de algum modo, o fato de saber da existência do menino e da mulher fazia com que cada gesto dela ali dentro carregasse uma delicadeza nova. Ao limpar a estante, passava o pano mais devagar sobre os livros. Ao organizar os armários, evitava alterar a ordem das coisas. Não era apenas profissionalismo, era respeito por um território que, agora, sabia estar cheio de lembranças. Numa tarde fria, enquanto ela passava pano no chão da sala, Min-ho surgiu ao lado com 2 xícaras. "Chá?" perguntou, de forma quase casual. Helena aceitou. Sentaram-se na varanda, a cidade se estendendo abaixo deles como um tabuleiro acinzentado. "Meu filho se chamava Ji-hun", disse ele, olhando para o horizonte. "Tinha 7 anos quando..." Interrompeu-se, e a pausa foi longa o suficiente para que o som distante dos carros tomasse conta. Quando aconteceu o acidente. Helena não perguntou detalhes, apenas manteve os olhos nele, permitindo que ele escolhesse o quanto queria dizer. "Morávamos em Busan", continuou. "Era inverno. Um caminhão perdeu o controle." Sua voz falhou. "Minha esposa, Sul-min, ela..." O silêncio veio de novo, mas dessa vez ele não parecia desconfortável, parecia apenas exausto. Helena sentiu um nó subir na garganta. Sabia que certas dores, quando ditas, voltam a doer como no primeiro dia. Ninguém devia enterrar um filho, ela murmurou, e muito menos 2 amores ao mesmo tempo. Min-ho a olhou de lado, como se aquela frase tivesse atravessado alguma muralha interna. Não era pena no olhar dela, era algo mais próximo de um entendimento que não se aprende em livros. No bairro de Helena, a vida também seguia. Rosa continuava aflita com o filho que havia sumido por 2 dias e voltara com histórias mal contadas. "Eu não sei mais o que fazer, Helena", dizia, mexendo nervosamente numa pilha de tecidos sobre a mesa de costura. "Segura firme", Helena respondeu. "Às vezes, a gente só pode ser o porto e esperar que eles voltem."
E como se a vida gostasse de equilibrar tragédias com pequenas gentilezas, Dona Alzira apareceu mais tarde com um saco de laranjas e uma receita de chá para espantar o frio. Não cura a tristeza, mas esquenta o corpo, disse, piscando. Na cobertura, uma cena inesperada aconteceu na sexta-feira. Helena estava recolhendo roupas da lavanderia quando ouviu um som abafado de um piano vindo de um dos cômodos fechados. Seguiu o som e encontrou Minho, sentado, tocando uma melodia lenta, carregada de melancolia. Ele percebeu sua presença e, ao invés de parar, continuou tocando até o fim. Era a música favorita do Ji-Hun. Ele dizia que soava como a chuva batendo no telhado. Helena sorriu com tristeza. E soa mesmo, só que parece uma chuva que não para nunca. Ele ficou em silêncio, mas algo mudou no olhar. Era como se, pouco a pouco, estivesse permitindo que ela caminhasse pelas salas internas da sua vida, aquelas que mantinha trancadas para todos. Naquela noite, enquanto Helena voltava para casa no ônibus lotado, pensou que talvez a aposta já tivesse perdido o sentido original. Não se tratava mais de provar resistência ou ganhar algo no fim. Havia agora um entendimento silencioso entre eles, e esse entendimento começava a mudar tudo. E Minho, sozinho na cobertura, tocou novamente a melodia no piano, sentindo que, pela primeira vez em anos, alguém escutava de verdade. A manhã de quarta-feira começou com um barulho insistente do telefone na cobertura. Helena, que estava na cozinha, ouviu a voz aflita de Paula atendendo. Minho apareceu logo depois, tenso, segurando o celular com força demais. — O que aconteceu? Helena perguntou sem esperar resposta. Mas a resposta veio. — Um dos imóveis que administro foi invadido, disse ele seco. — No Brás? Helena regalou os olhos. — No Brás? — Sim. A polícia foi chamada, mas preciso ir lá ver. O Brás não era um lugar para onde Minho iria sozinho. O tom com que Paula o aconselhava deixava isso claro. Helena, sem saber exatamente por quê, ofereceu-se. — Eu conheço a região. Posso ir com o senhor? Ele hesitou. Mas talvez fosse a firmeza com que ela disse aquilo ou a lembrança de que ultimamente ela não recuava diante dele que o fez aceitar. O caminho até lá foi uma viagem entre dois mundos. Do vidro fumê do carro de Minho, Helena via a cidade mudar de rosto, os prédios de luxo ficando para trás, os muros pichados se multiplicando, o trânsito ganhando uma música própria, feita de buzinas, pregões de vendedores e o ranger dos ônibus freando. Ao chegarem, a cena era caótica. O imóvel era um pequeno prédio comercial que Minho havia comprado para reformar e alugar. A porta estava arrombada e alguns homens carregavam caixas e sacolas, como se a pressa fosse a única lei que conheciam. Helena não esperou instruções. — Fica no carro, disse a ele, e desceu antes que ele pudesse responder. Caminhou até um dos homens, reconhecendo o rosto de um antigo vizinho de infância, Toninho. — Você? Disse ela, cruzando os braços. — Desde quando virou o ladrão de prédio? Toninho desviou o olhar, envergonhado. — Não é o que parece, a gente só nada, Helena cortou. Some daqui antes que a polícia chegue. O homem e os outros se dispersaram. Alguns rindo de nervoso, outros evitando olhar para trás. Helena voltou ao carro. — Resolvido, disse, como se tivesse apenas varrido um corredor. Minho a olhava com uma mistura de espanto e curiosidade. — Você conhece essas pessoas? — Conheço. Cresci com gente assim. Alguns viram trabalhadores honestos, outros não. — E eles te obedecem? — Não me obedecem, me respeitam. É diferente. No caminho de volta, o silêncio foi diferente dos outros silêncios que compartilhavam. Não era carregado de tensão, mas de algo mais leve, como se uma ponte invisível tivesse sido construída naquele dia. Quando chegaram na cobertura, Minho fez algo inesperado. Abriu uma garrafa de vinho e serviu 2 taças.
Você não precisava fazer isso por mim, disse ele. Helena deu de ombros. Não fiz por você, fiz pelo que é certo. Ele riu de leve, aquele riso breve que parecia vir de um lugar que raramente usava. No meu mundo, as pessoas só se movem por interesse. No meu, se a gente não se mover, perde o pouco que tem. Naquela noite, Helena voltou para casa mais tarde que o normal. Rosa esperava na porta aflita. Helena, o menino sumiu de novo. A notícia fez o frio da noite parecer mais cortante. Eu vou te ajudar a encontrar ele, disse sem pensar 2 vezes. E em algum lugar na cobertura, Min-ho ficou olhando pela varanda, lembrando do jeito que Helena encarou aqueles homens no brás. Pela primeira vez, ele pensou que talvez aquela mulher não fosse apenas uma funcionária ou uma aposta, mas talvez fosse um tipo de força que ele não sabia que precisava. A noite caiu sobre a cidade como um lençol úmido, pesado, sufocante. Helena caminhava pelas ruas do bairro simples onde morava, com Rosa ao lado. Os postes projetavam sombras alongadas, e o eco distante de uma sirene lembrava que a madrugada estava sempre à espreita. Ele não costuma ficar tanto tempo fora, Rosa dizia, mordendo os lábios, tentando evitar as lágrimas. Helena conhecia aquele medo, já havia sentido o mesmo quando seu filho, anos atrás, sumira por algumas horas para andar com más companhias. Aquela noite tinha terminado com choro e promessas. Nem todas foram cumpridas. O garoto foi encontrado 2 ruas adiante, sentado na calçada, abraçado aos joelhos. Disse que estava fugindo de um homem que lhe ofereceu dinheiro para fazer um serviço. Helena o abraçou com força, como se fosse seu próprio filho, e o levou para casa. Vai ficar tudo bem, murmurou, sabendo que, para as mães da periferia, tudo bem era uma esperança frágil. Na manhã seguinte, Helena chegou à cobertura atrasada. Paulo estranhou, Helena nunca atrasava. Mas Min-ho já estava na sala olhando pela janela. Quando se virou e a viu entrar, não fez perguntas imediatas. Apenas percebeu as olheiras dela, o rosto marcado pela falta de sono. Está acontecendo alguma coisa, disse ele, quase como uma constatação. Helena hesitou, mas contou. Contou do sumiço do menino, do que quase aconteceu e de como naquele bairro qualquer descuido podia custar uma vida. Ele ouviu em silêncio. No fim, apenas disse: "Venha comigo." O carro deslizou pela cidade, mas desta vez o destino não era um restaurante caro ou um dos escritórios dele. Min-ho a levou a uma loja de esportes. Comprou mochilas, tênis, roupas novas para o menino e pediu que entregassem discretamente na casa de Rosa. Helena tentou recusar. "Não é necessário. No meu mundo isso é o mínimo", respondeu ele, sério. Naquela tarde, sentados à mesa de jantar da cobertura, ele quebrou o assunto que vinha se arrastando há semanas. A aposta. "Helena, sobre a aposta que fizemos, você venceu." "Eu sei. Quero que diga o que quer em troca. Pode ser qualquer coisa." Helena olhou para ele por longos segundos, como quem pensa no peso de uma escolha. Finalmente disse: "Quero que o senhor use o seu dinheiro para algo que realmente importe. Não para mim, para meu bairro." Ele franziu o senho. "E o que seria importar?" "Uma biblioteca, um lugar seguro para as crianças ficarem depois da escola, onde possam aprender, se distrair, sonhar." O silêncio que se seguiu não foi de recusa, foi de surpresa. Min-ho, acostumado a ouvir pedidos de viagens, carros, favores, estava diante de alguém que pedia um tijolo de esperança. Meses depois, no Brás, uma antiga loja abandonada havia se transformado na biblioteca comunitária Aurora. O nome foi a escolha de Helena, o financiamento, obra de Min-ho. O espaço tinha livros, computadores, jogos educativos e paredes pintadas com cores vivas. Na inauguração, ele ficou de longe, observando as crianças correrem entre as estantes. Helena encontrou-a encostada numa pilastra. "Achei que não fosse vir", disse ela. "Achei que não fosse gostar de estar aqui." Ele respondeu. Os dois riram, mas havia algo nos olhos dele que Helena ainda não sabia decifrar.
Talvez fosse gratidão. Talvez um tipo raro de amor, o que nasce não da paixão súbita, mas do respeito profundo. À noite, já em casa, Helena olhou para a lua pela janela. Pensou em como a vida às vezes colocava pessoas completamente diferentes no mesmo caminho. Não para que se tornassem iguais, mas para que aprendessem uma com a outra. E lá, da varanda da cobertura, Min-ho também olhava para a lua. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia feito algo que o tornava maior do que o tamanho do seu patrimônio. A aposta havia terminado, mas algo, entre eles, estava apenas começando.